Olá! Hoje no RH em 60 Segundos entrevistaremos Sandra Michelson, gerente de recursos humanos da Canfio de Jaguariúna. Ela vai falar sobre um assunto muito importante, para mim e para todos nós. Ela vai falar a respeito de recrutamento e seleção, dicas, sugestões e opiniões para você se preparar para uma entrevista. Quem não quer um assunto desse? Fica ligado. O processo seletivo depende muito da empresa, né, do tipo de empresa, do tamanho, etc. Normalmente, a empresa abre uma vaga, né, tem toda uma descrição do perfil, né, junto com o requisitante da vaga e um profissional da área de RH, né. Posteriormente é divulgado ou através de uma consultoria ou através de um site na internet, né, e o candidato tem a oportunidade de enviar o seu currículo para essa posição. Né? Imagina, por exemplo, que é uma posição onde exige-se o inglês avançado. Então, nesse momento, eu, enquanto RH, por exemplo, recebo 100 currículos, né? Então, todos neles constam que tem o inglês avançado. E entra uma outra etapa do processo, que seria a triagem, que seria checar se de fato aquele candidato tem, por exemplo, o inglês avançado. Isso normalmente é feito por uma ligação, um contato telefônico, né? E posteriormente aqueles que de fato corresponderam todos esses pré-requisitos, existe a etapa da entrevista, né? Normalmente a entrevista ela acontece com o requisitante da vaga e posteriormente com o RH. Isso eu estou falando na maioria das vezes e na maior parte das empresas. Tem algumas empresas que às vezes fazem dinâmica de grupo, estudo de caso, etc. A melhor forma de se preparar para um processo seletivo, quando a vaga não é confidencial e você tem informação de qual é a empresa que você está se candidatando, hoje em dia é a internet, né? A internet é uma fonte muito rica de informação. Você tem a oportunidade de entrar no site da empresa, conhecer um pouco os produtos, a nacionalidade, a história, o tempo de existência, se tem fábricas em outros países ou em outras regiões do próprio Brasil, né? Então, sem dúvida, essa é uma grande alternativa. Outra é simplesmente jogar o nome da empresa, por exemplo, no Google. E ver o que aparece, né? Se tem reclamações, se tem elogios, se tem clientes falando alguma coisa sobre os produtos, etc. Né? E outra alternativa que acaba sendo bem interessante nos dias de hoje é você contactar alguém que trabalha na empresa. Né? Então, hoje em dia tem diversos sites que a gente chama de redes de relacionamento, mas com foco mais profissional, que você pode tentar buscar, ou de repente se você conhece um primo, um amigo que trabalha na empresa. Bom, como eu falei anteriormente, né, além de preparar-se para a entrevista, conhecendo um pouquinho da empresa no site, etc., é bem importante você se preparar com as respostas, né? Tem algumas perguntas bem clichês que a gente fala, que são perguntas que a gente sabe que vão ser feitas, né? Como, por exemplo, descreva as principais atividades, principais realizações no seu último desafio, na última empresa que você atuou. Mas tem outras legais para a gente refletir, né? Para fazer uma autoanálise antes de ir para a entrevista em si. Por exemplo, né, o que eu espero para a minha carreira nos próximos anos? Por que eu estou buscando uma nova oportunidade? Por que eu escolhi aquele curso de graduação, por exemplo, porque é engenharia ou administração, etc. Né? E outra pergunta bem interessante é sobre a pretensão salarial. Né? Quando alguma empresa, uma consultoria pergunta qual é a sua pretensão salarial, por exemplo, é importante ter essa resposta. É claro que não é uma resposta fácil, rápida, mas use como base, por exemplo, o seu último salário, enfim, é uma forma de iniciar essa conversa. Bom, entrando um pouquinho, né, nos principais deslizes que a gente costuma dar num processo seletivo que é válido evitar, são o que eu costumo falar de exageros, né? Tudo que for exagerado, overdose, a gente tira do processo, né? Isso vale para homens e para mulheres de todas as idades. Então, dando alguns exemplos para ilustrar, né? Falar demais ou falar de menos, vir perfumado demais ou vir desarrumado, com a barba por fazer, né? Por isso que eu falei, né, o quão é importante conhecer a empresa que a gente está indo, né? Se é uma empresa mais informal, cabe eu ir sem a gravata, por exemplo, ou se é um mercado financeiro, vale a pena eu colocar a gravata, enfim, então sempre tentar dosar
que tipo de empresa que é, que informações que eu tenho com aquela empresa, junto com o bom senso. Lembrando, não vale a pena usar aquela saia curta para as mulheres, aquele decote mais ousado, e para os homens aquela aparência, né? Lembrando que a primeira impressão é a que fica, num processo seletivo também. Então é muito legal a primeira impressão ser boa e a entrevista ser melhor ainda. Boa sorte para você.